E é aí que a gente começa a entrar tipo, nos 5 grandes pontos que você pode trabalhar. O primeiro deles é contratação. Então, se você quer contratar mais gente para aumentar seu volume ou para aproveitar melhor uma demanda já gerada, porque o seu vendedor está atendendo conta demais e ele está começando a despriorizar alguns leads que poderiam ser convertidos e você está tipo, piorando a qualidade da conversão, que pode acontecer, você vai ter que contratar. E aí, contratar significa contratar bem, porque você tem que contratar com fit cultural e potencial técnico. São os 2 fatores que você vai ter que analisar. Se contratou bem, você vai ter que treinar bem, que é o segundo fator, para você não ter turnover. Porque senão você contrata alguém e produz alguém que não está preparado para gerar a qualidade de conversão necessária e para aproveitar o volume que você está gerando. E quase com certeza, muita empresa passa pelo ciclo de cobertor curto. Uma hora precisa aumentar o volume, outra hora precisa melhorar a conversão. Aumenta o volume, melhora a conversão. É normal. É quase sem fim. Mas pode ficar tranquilo que isso é normal. Eu estou te falando isso, confia em mim. Ainda assim, se você está otimizando, você naturalmente está mensurando, você sabe o que está acontecendo, você consegue dar o foco necessário. Esse é o motivo pelo qual o Predictable Revenue quebrou o papel do gestor e colocou um gestor de Sales Development, um gestor de pré-vendas e um gestor tipo de Account Executive ou um gestor de vendas. É justamente para eles terem um foco e evitar que você fica nesse cobertor curto sem fim, contratando pessoas que não conseguem ter o foco necessário para uma hora aumentar o volume e outra hora aumentar a qualidade. Porque esse é o ciclo do teu vendedor, que é contratado e treinado. Se você não tem um processo segmentado e você está contratando e treinando o cara, você tem que saber se ele tem perfil para gerar mais volume ou para melhorar a qualidade de conversão. E aí ele entra, ele precisa gerar volume, porque senão ele não vende para ninguém. Quando ele gera volume, ele precisa melhorar a qualidade dele de conversão. E olha como é que isso vira algo sem fim. Para facilitar, contratar e treinar, que são os 2 primeiros fatores que você pode otimizar, você segmenta o time. Olha que legal essa dica. Além disso, se você contratou e treinou bem, você tem um treinamento inicial, que é o que a gente chama de onboarding, e depois do seu treinamento inicial, que é justamente para o seu novo contratado performar bem, você mantém um ongoing, que é um treinamento contínuo com ele, para garantir que ele está otimizando. Um ponto comum dentre vendedores, profissionais de vendas, é que a mente humana ela não tem a capacidade de analisar resultados em escala e tomar as melhores decisões. É por isso que a gente fala hoje em dia tanto de machine learning. É justamente porque a máquina consegue analisar muitos dados e virar e falar o que é melhor e o que é pior ao longo do tempo. O ser humano, ele entra numa ligação, se ele faz algo de diferente, algo de único, que ele não tinha realizado ou não estava no padrão do processo até aquele momento, e ele percebe que aquilo funcionou naquela ligação, ele passa a repetir aquilo porque ele gera um incentivo, ele tem uma âncora de lembrar do sucesso dele. Esse é um gatilho que o Cialdini fala lá, dentro do Armas da Persuasão, e que ele vem, justamente de um viés, básico que a gente tem, que é o viés de sucesso. Você, olha para aquilo que funcionou e não olha para aquilo que não funcionou. E aí você passa, depois que você fez isso uma vez e funcionou, você passa isso 100 vezes, passa 100 ligações fazendo a mesma coisa não funcionando e você começa a procurar um problema e esquece que você mudou uma pecinha e que ela funcionou daquela vez, mas das outras ela está atrapalhando. E é difícil. Acaba que o processo é muito grande. Então, o ongoing, um treinamento do gestor ao longo, esse treinamento contínuo com o time, ele é feito para a gente garantir que todo mundo lembra de qual é o fundamento do processo e o que eu estou fazendo diferente que pode estar gerando resultado negativo. E aí, de novo, a gente fala de sistemas complexos, eles são difíceis de gerenciar e o próprio vendedor tem dificuldade de entender como que o processo dele pode melhorar ao longo do caminho. Para finalizar, então eu falei de contratação e treinamento para você melhorar e já estou te dando algumas dicas que a gente vai entrar mais a fundo lá na frente. A gente tem ainda organização, e organização é você conseguir mensurar tudo que você quer mensurar. E no final das contas, se você já sabe qual é o teu volume e qual é a qualidade da conversão, então quanto você converte, você vai tentar entender de etapa a etapa quanto que você converte. Qual é a etapa que tem problema? Peraí, tem diferença entre um vendedor e outro? Se tem diferença, o que eles estão fazendo de diferente nessa etapa? E cara, deixa eu te contar uma história. Lá atrás, quando o CRM nem existia, o que a Xerox estava fazendo era justamente virar e falar assim, peraí, eu tenho um gestor, esse gestor tem um time de vendas que ele contrata e treina. Mas e aí?
quando que vende mais ou vende menos? Esse gestor não sabe nem me dizer. Então eu tenho um cara que contrata e treina, mas ele não está gerindo o time mesmo. Porque ele não consegue aumentar o resultado, ou pelo menos eu não controlo o que faz ele aumentar o resultado do time dele. Lá atrás, a Xerox, quando ainda nem tinha CRM, foram os caras que começaram com essa lógica numa cadernetinha, eles pegaram justamente a lógica de: o meu gestor hoje ele só contrata e treina, porque ele não faz nada no dia a dia. A organização dele é básica, ele tem que trazer um cara que pode vender, e ele tem que falar com esse cara sobre o que ele tem que vender e jogar esse cara no mundo. E aí esse cara faz as visitas, ele agenda essas visitas, ou ele bate de porta em porta e faz essas visitas, e depois ele realiza uma venda. Mas eu nem sei quantas visitas ele faz. Eu não sei qual gestor manda melhor ou por que ele manda melhor. Porque eu não sei por que o time dele está convertendo mais ou menos. Quem está trabalhando com mais volume ou com menos. Será que um gestor coloca o time dele para bater em mais porta ao longo do dia? Será que o outro consegue fazer com que a galera converta em menos visitas muito mais clientes? O que eles estão fazendo de bom? Eu tenho que entender as melhores práticas e as piores práticas para saber o que otimizar, não é? É isso que é organização. Então, se você contratou e treinou e você não consegue organizar seu processo, você não consegue mensurar o que está acontecendo, você acabou de não ter um trabalho efetivo como gestor. Teu papel como gestor é mensurar volume e mensurar conversão. Então, a Xerox lá atrás começou, deu uma caderneta para o vendedor e falava assim: você vai anotar cada visita que você fez e depois a gente vai computar, de acordo com o volume de visitas, quantos clientes que você gerou. Eu tenho volume e tenho conversão. E aí eu sei o quanto que você consegue realmente converter de novos clientes. Só que aí alguém teve a brilhante ideia de falar assim: será que tem um determinado perfil? Então esse cara ele está num bairro, é por isso que ele converte mais? Aí teve outro que falou assim: peraí, mas ele está fazendo visita, mas será que quantas ligações ou quantas portas que ele bate para ele fazer isso? E depois que ele faz a visita, o que aconteceu na visita e qual o motivo que o cara não quis comprar? E aí cada vez mais a gente foi tirando o tempo do vendedor, porque ele terminava uma visita, ele tinha que anotar um tanto de coisa, então quantas ligações que ele estava fazendo, o que tinha sido falado, como tinha sido conversado, a justificativa de não vender. E para isso, tudo isso era para o gestor ganhar visibilidade. O gestor queria atuar dentro do papel dele de saber o que otimizar. E quanto mais organizado o processo ficava, quanto mais visibilidade ele tinha, menor era a produtividade do time de vendas. Porque o vendedor que tinha ali 8 horas de trabalho por dia, 10 horas, até 12 horas se ele quisesse, ele no final das contas passou a gastar uma parcela grande dessas horas simplesmente para poder avisar para o gestor o que ele estava fazendo, para o gestor vir ajudar ele a otimizar aquilo. Então, fazer mais visita, aumentar o volume ou melhorar a qualidade e converter mais. E aí o problema é, a gente chegou um paradoxo em vendas, onde o gestor o tempo inteiro diminui a produtividade do vendedor para ganhar a organização, e o vendedor sempre busca produtividade, que é o quarto elemento que você pode melhorar. E você não precisa escolher entre um e outro. Esse que é o grande segredo, porque se você aumenta a organização e diminui a produtividade, cada cabeça passa a vender menos e você depende de contratar mais gente, treinar mais gente, só que quem já estava ali fica mais insatisfeito porque está tendo que organizar mais o processo e gasta mais tempo fazendo algo que não gera vendas. E cara, você paga o teu vendedor um variável justamente porque você consegue mensurar qual que é a entrega dele. Se ele entrega menos, ele recebe menos e aí ele consegue calcular isso rápido. Então quanto mais você tira a produtividade dele, maior aumenta o turnover, mais você precisa contratar, mais você precisa treinar, porque mais gente você tem que colocar para dentro, mais tempo você gasta treinando essa galera, porque você tem que treinar muita gente ao mesmo tempo. E no fim, você organiza tudo, otimiza tudo, diminui a produtividade e você nunca chega ao quinto fator, que é a escala. Então a gente tem contratação, treinamento, depois a gente vai para organização, produtividade e escala. O segredo é, se você contrata bem e treina bem, você consegue organizar teu processo sem tirar a produtividade do teu time. Que é o erro que a maior parte dos vendedores e dos gestores tem que sofrer e tem que conviver ao longo do dia a dia. Não necessariamente é só um erro do gestor. Não necessariamente você tem que escolher entre um dos dois e não necessariamente isso é culpa tua, gestor de vendas. Quase sempre você é cobrado de ter mais dado e você quer otimizar o teu processo. Porque, cara, vamos pensar o seguinte, lá na Xerox, sem a cadernetinha, como que eles analisavam se o gestor tinha boa performance ou má performance? Somente pelo que o time vendia, não é? Como que o gestor influenciava em como que o time estava vendendo e quanto o time estava vendendo?
Ele tinha que contratar gente boa e treinar gente boa, não era? Pois é. Se o profissional de vendas não estava vendendo bem, como que ele fazia para ajudar esse profissional efetivamente? Esse é o papel do gestor no final das contas, porque se a gente fala de conversão e a gente não fala de ajudar aquele que está na linha de frente da operação, você basicamente está falando sobre você simplesmente virar uma máquina de moer carne. Você joga mais volume e torce para que tudo dê certo. Então, o gestor ele só é analisado por esse output se ele consegue realmente afetar esse resultado final. E como que você afeta esse resultado final? Justamente ajudando o seu time. Se você tira a produtividade desse time para você saber o que está acontecendo, é quase como se você pensasse em uma fábrica. Essa fábrica tem tanto de trabalhador produzindo algo ali dentro daquela fábrica, e você fala assim, a partir de agora 30% do tempo de todo mundo aqui dentro para gerar tudo que a gente tem que gerar é para me avisar o que vocês estão fazendo que eu vou melhorar o que vocês fazem. Cara, a não ser que você otimize muito mais rápido do que você tirou de tempo da galera, você provavelmente vai sair perdendo. E aí você está num jogo onde cada um tem um incentivo e a gente passa os meses sofrendo com um gestor que quer mais visibilidade, mais organização e um vendedor que quer mais produtividade. Os escritórios ficam cada vez mais legais, mas a gente cobra cada vez metas maiores, porque todo mundo tem que ter mais volume. Quanto mais volume você tem para compensar a queda de conversão, mais você tem que trabalhar, porque mais você tem operacional. Quanto mais você trabalha, menos você aproveita, mais você cria um clash. Mais o gestor briga com o vendedor, pior é a cultura de vendas, maior é o turnover, mais você tem que contratar, mais você tem que treinar. E esse ciclo sem fim. E isso te impede de alcançar o quinto ponto, que é a escala. Que é justamente você ter capacidade de reproduzir isso e multiplicar esse valor ao longo do caminho. Então, beleza. Resumindo tudo que a gente falou aqui. O papel do gestor, basicamente, é garantir e responder pelo output, pela performance final, que são volume no funil, quase sempre no topo do funil, e qualidade da conversão. Ou seja, o quanto você coloca em relação ao quanto você consegue gerar lá na frente. São as duas coisas pelas quais você vai ser analisado. Te falei sobre quais são os cenários em que você foca em volume, quais você foca em qualidade. Eu te falei sobre cenários caóticos e cenários bem organizados, bem otimizados, onde a gente tem a melhoria contínua rodando. E eu estou te falando sobre os 5 grandes pontos que você tem que focar. Contratar, treinar, organizar, sem perder produtividade, para garantir a escala. É esse o ciclo que você, como gestor, tem que ter na cabeça o tempo inteiro e entender onde você está performando mal. Beleza? Tá muito claro? Então, ótimo.